seja muito bem-vindo a mais um episódio do Globo Rural Cast especial do Vozes do Agro. Esse evento que a Globo Rural realizou em São Paulo. É um evento que reuniu aí executivos, lideranças, produtores, pesquisadores, representantes aí de praticamente todos os elos de várias cadeias produtivas do agronegócio para discutir aí os desafios, as oportunidades para esse setor. E desafio e oportunidade para o agronegócio é o que não falta. E é sobre isso que nós vamos falar com o convidado especial desse episódio, Felipe Camarata, sócio da Bain & Company, que abriu as portas aqui do seu espaço para receber essa segunda edição do Vozes do Agro. Felipe, muito obrigado pela sua participação e por abrir o espaço aqui ao Vozes do Agro, e obrigado desde já pela participação aqui no Globo Rural Cast. Eu que agradeço pela oportunidade. Felipe, vocês fizeram durante o evento uma apresentação falando exatamente sobre os desafios, sobre as oportunidades para o agronegócio. Acho que é uma questão até de consenso dizer que o agro brasileiro é uma potência, tanto em segurança alimentar, fornecimento de alimentos competitivos e também de energia. Mas o que ainda falta e o que o agronegócio ainda enfrenta para poder aproveitar ainda mais desse potencial? Perfeito. Bom, primeiramente, acho que foi uma excelente oportunidade hoje contar com vozes, como mencionaste, diferentes elos da cadeia de valor. E acho que houve muita convergência sobre o grande potencial que o agro brasileiro possui, mas também houve convergência sobre os diferentes desafios que precisam ser enfrentados para potencializar o setor. E aí, dentre os desafios que foram mencionados, tocou muito o tema do acesso ao crédito e seguro agrícola, e até mesmo o dilema dos dois, como o seguro impacta ao crédito e, eventualmente, como que o governo deveria se posicionar frente a isso. Desafios de infraestrutura, que por mais que esteja melhorando, sempre é uma necessidade, ainda mais se o Brasil quiser seguir sendo competitivo frente ao mercado internacional. Desafio de mão de obra, né, para dentro e também para logística, por exemplo, logística de caminhões, entrega de cargas, né, mais ou menos 2/3 do transporte ainda vai por caminhões, então é sempre um desafio conseguir essa mão de obra, e também um desafio da marca brasileira para fora. Então, como que o setor, até uma das brincadeiras foi como que o setor pode se denominar voz do agro, ao invés de vozes do agro, né, conseguir convergir para uma só voz e ter um alinhamento de mensagens, né, do que é o setor no Brasil e como o setor está bem posicionado para servir o resto do mundo, tanto em termos de segurança alimentar quanto segurança energética. Mas como conseguir isso, Felipe? Como conseguir esse discurso unificado num setor que é tão diversificado, num setor que tem diferentes demandas nas suas diversas cadeias produtivas e diferentes situações e colocações diante do mercado internacional? Quer dizer, o posicionamento do café é um, da soja é outro, da carne bovina é outro, e aí quais são os pontos de convergência desse discurso que podem fazer essa unificação? Certo, é uma excelente pergunta e de fato a realidade específica de cada setor é diferente, porém o sofrimento do setor é similar. E algo que foi muito comentado hoje é, se o Brasil quer ter a liderança, o Brasil não deveria estar preocupado em agradar a todos. Não é possível agradar a todos quando se tem essa posição privilegiada. Então é natural que se sofram ataques. E o Brasil deveria ser proativo e estratégico em como se posicionar frente a isso. E existem posições, tanto em termos de comunicação, de poder dizer o agro brasileiro é sustentável, em termos de certificação, então trazer entidades internacionais que possam olhar e dizer, não, realmente eu certifico que aqui se fazem boas práticas, ou as melhores práticas que se vêem no setor, tá? Assim como, por fim, a abertura de vários mercados, né? Hoje em dia o Brasil vem evoluindo na abertura, cada vez maior acesso a diferentes mercados, mas ainda tem uma concentração muito grande. Então, cada vez que tem uma virada de regulação em algum mercado, a gente acaba sentindo bastante. Sim, mas houve quem dissesse também durante o evento que há certificações e certificações, e que há também essa necessidade do Brasil, do agronegócio brasileiro filtrar, usando a palavra que foi mencionada, ela filtrar essas demandas e ver quais seriam de fato demandas mais realistas ou não. Você também vê essa necessidade? É preciso disso ou
e como fazer isso, né? Qual é o papel aí do setor privado, do setor público para fazer isso? Certo. Acho que a preocupação que foi expressada é que haja uma evolução nas demandas. Então, eu cumpro com a demanda A, aí ela já não é mais suficiente e surge a demanda B, e assim por diante, sucessivamente, que seria o tema de eu estou sofrendo ataque. Então, na verdade, a certificação é simplesmente uma desculpa, né, para me atacar. E daí, nesse caso, a preocupação é que, ok, eu nunca vai ser suficiente. Mas acho que aqui, talvez a gente precisa também se dar conta de que existem certificações, existem entidades respeitadas e que essas normas, em teoria, deveriam ser aplicáveis para todo mundo e que aí também vem um papel setorial e, por vezes, até regulatório e de governo de conseguir alinhar, e a gente fala ali, alinhar com publicações, com dados científicos, né, sobre quais são os requerimentos que fazem sentido e quais não fazem, justamente para separar o joio do trigo. Você colocou desafios locais, né, mão de obra, logística, né, seguro, crédito e desafios globais como esses, né, de pressões que vêm de fora, às vezes com argumentos às vezes ambientais, às vezes comerciais. E aí, nesse novo contexto, surgem os Estados Unidos e a questão das tarifas, né? O que essa situação coloca nesse contexto todo dessa geopolítica já conturbada, desse ambiente de ataque, usando a terminologia que você usou, né? Como é que o tarifaço aí entra nessa equação, como fator de risco também para o agronegócio? Certo. Um dos pontos que, inclusive, foi bastante mencionado durante a sessão de hoje foi a necessidade de separar o ataque político do comercial e ter uma abordagem o mais pragmática possível sobre o tema comercial. O Brasil precisa disso. Agora, outras necessidades são diversificação de mercados. Então, o Brasil, quanto mais concentrado estiver, maior exposição a esse tipo de ataque, né? E o que acaba acontecendo e o que já está sendo visto é que Estados Unidos, o exemplo do café que foi mencionado hoje, 75% das pessoas nos Estados Unidos, esse foi o dado mencionado, consomem café. O pessoal não vai parar de consumir café, eles vão ter que trazer de algum lugar. Eles acabam trazendo de outra nacionalidade, de outro país. Esse país já exportava para alguma outra geografia. O Brasil acaba preenchendo esse espaço se tiver o mercado aberto. Por isso a importância. E aí o que acaba acontecendo a nível global é essa inflação, né, esse aumento de preços no café. Mas assim, então o que é o mais importante? É o Brasil ser competitivo no setor, e o Brasil no caso do café, tanto em volume, quanto em práticas, quanto em custo, e também ter acesso a mercados destino. Só que aí acaba entrando numa questão que vocês colocaram lá entre os desafios do agro, que é a questão da rentabilidade, né? Você pode muitas vezes redirecionar essas exportações, mas esses mercados talvez não paguem tão bem quanto paga, por exemplo, o mercado americano, e aí o setor também tem que lidar com esses desafios. E aí entra um pouco essa questão da rentabilidade que vocês colocaram também, né? Claro, e até o exemplo também que foi mencionado para o mundo das carnes, seria acesso a certos mercados na Ásia que pagam um prêmio pela carne que hoje, eventualmente, o Brasil não tem acesso. Os Estados Unidos acaba pegando esse mercado, por vezes até importando produtos de outras nacionalidades e exportando seu produto próprio para conseguir maximizar e ganhar com a comercialização. Então aí, de novo, vem o tema de abertura de mercados e trabalho setorial para impulsionar essa agenda. Entrando um pouco mais nessa questão da rentabilidade do setor, né? Além da questão de mercado que tem e da fronteira para dentro, né? O que o agro precisa fazer? Quais são as demandas do setor hoje para ser ainda mais rentável, para maximizar ainda mais a sua rentabilidade? Perfeito. O agro, por natureza, é sazonal. Então a gente não consegue lutar contra isso. E ao ser sazonal, acaba havendo exposição e acaba havendo riscos. Então o primeiro ponto, né, que foi muitas vezes mencionado durante a discussão de hoje foi acesso a crédito e a seguro, né? Se algo der errado, eu tenho um mecanismo de resgate, porque isso acaba trazendo um pouco mais de estabilidade ao setor e permitindo um investimento por parte dos diferentes atores. A gente fala no agro por ser uma commodity que
o melhor passaporte para quem produz commodity é a posição de custo. Se eu tenho uma boa posição de custo, eu estou protegido de choques de mercado. Porque quando existem choques de demanda, quem tem um custo mais caro acaba ficando de fora, a não ser que tenha um certo protecionismo ou algum outro mecanismo de mercado que permita a inclusão. Então, o agro precisa seguir com a agenda de competitividade. E essa agenda de competitividade passa por investimentos pelos diferentes atores em melhores práticas agrícolas, desenvolvimento de sementes, utilização dos melhores inputs, né, melhores práticas, assim como infraestrutura, que também impacta significativamente nos custos do setor. Mas e do ponto de vista da eficiência da operação, Felipe? Porque você falou de crédito, você falou de seguro, mas, por exemplo, um produtor de commodity que basicamente ele é um tomador de preço, ele toma o preço do mercado internacional, ele também tem que lidar com determinados riscos cambiais, ele tem que lidar com riscos de volatilidade de mercado, pegando aí o exemplo do café, que saltou de 2 para 4 dólares a libra-peso aí em pouco tempo, nessa conjuntura toda. Quer dizer, o produtor rural, né, não só o produtor rural, mas vamos dizer assim, o empresário rural, ainda precisa, na tua avaliação, buscar um pouco mais esse conhecimento, essa expertise de gestão, de gerenciamento e de mecanismos de mitigação de riscos de mercado também, além do clima que ele olha sempre? Certo. É interessante ver a evolução que o agronegócio brasileiro teve em termos de eficiência e também o fato de que em vários setores o Brasil é extremamente eficiente, e quando se compara a tecnologia usada no mercado local com práticas fora, a gente é benchmark em muitas delas, em muitos setores, cana, por exemplo, só para mencionar um. A quantidade de inovação que foi feita no setor é impressionante. E quando se vai no campo, se nota essa evolução gradual que está sendo feita. Porém, é um mercado que evolui rápido e que tem muito espaço para adoção, tanto de tecnologia quanto de melhores práticas, de forma a trazer mais rentabilidade para o setor. Só que, para fazer isso, também é necessário investimento. E daí, por vezes, se cai no mesmo tema do acesso a crédito, a financiamento, crédito caro, né? Hoje em dia, com CDI nos níveis atuais, fica difícil de fazer o financiamento. É um setor de margens apertadas, então acaba sendo difícil de levar para frente essa agenda de evolução tecnológica, e implementação de melhores práticas. Não, claro, eu te pergunto isso sem deixar de lado e sem ignorar o fato de que existem, sim, produtores, empresários rurais que são bastante tecnificados, que têm práticas bastante consolidadas de gestão, de administração, de usos aí dos mecanismos de mercado. A questão, Felipe, que eu coloco falta um pouco mais de massificação desse tipo de conhecimento e talvez para chegar até mais produtores, talvez aqueles que necessitem muitas vezes mais de se utilizar desses mecanismos e não tenham tanto acesso? Quando a gente compara com o passado, historicamente, melhorou muito, mas ainda tem espaço, tá? E assim, quando a gente fala de produtor, existem muitos tipos de produtores. Existe o pequeno produtor, existe o grande produtor, o cooperado e assim por diante. E cada um deles tem uma realidade muito diferente. Quando a gente coloca e olha na grande massa, tem ainda uma grande dispersão e oportunidade para melhorias de produtividade, principalmente em certas regiões, produtores mais recentes, tá? Então ainda tem, a gente fala, um gap de produtividade para ser fechado. E essas novas vertentes tecnológicas aí, quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, onde é que isso entra nesse contexto que você está falando aí de boas práticas, de eficiência operacional, eficiência gerencial? Certo. É muito interessante visitar o campo, principalmente aqui no caso, produtores maiores, talvez tenham maior facilidade de incorporar tecnologia mais rápido, mas a quantidade de soluções que já existem já são empregadas pelo agricultor, né? Telemetria, enfim, habilidade de ler e prever o tempo com maior precisão para tomar decisões, habilidade de enxergar o que está ocorrendo no campo em tempo real, saber se a máquina está passando no lugar certo, aplicando a quantidade exata de semente, fertilizantes e o que seja. Tá? Então já existe muita tecnologia embarcada
nos equipamentos, assim como mais para frente da cadeia de valor, tecnologia para entender qual foi a produtividade, conseguir prever os gargalos logísticos, ferramentas utilizadas por traders também para conseguir antecipar onde vai ter maiores oportunidades de arbitragem e assim por diante. Tá? Então, tem muita tecnologia já embarcada. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a tendência é que isso que isso acelere, que tenham mais soluções e que a solução fique mais democratizada, né? Cada vez com maior acesso ao produtor. Um desafio que a gente enxerga no campo é a conectividade. Tá? Então, principalmente quando a gente fala de produtor com acesso a dados reais, o produtor acaba esbarrando ainda nessa temática que volta à discussão de infraestrutura, que é uma das que, claro, a gente pensa muito rapidamente em trem e porto, mas também existem outros desafios que o produtor enfrenta no dia a dia, entre eles esse que poderia viabilizar muito mais produtividade. A gente falou de eficiência e rentabilidade, que é um ponto aí que vocês colocaram que vai movimentar o agro aí no próximo ciclo e no futuro, mas vocês falaram também da questão da demanda global por proteína como um ponto de destaque aí, né? Um mercado em expansão, né? Como é que esse mercado em expansão, o que esse mercado em expansão abre de oportunidade para o Brasil? Perfeito. Acho que a gente mencionou alguns cenários de crescimento na indústria de proteína e aqui tem três alavancas que levam a esse crescimento. A primeira delas é o crescimento populacional, né? O mundo segue crescendo em população. A segunda é o tema o consumo de proteína, ele é muito relacionado ao desenvolvimento socioeconômico. Então, quando a gente olha o PIB per capita dos diferentes países e correlaciona com o consumo de proteína, a gente percebe uma correlação muito alta, ou seja, à medida que os países se desenvolvem, as pessoas consomem e buscam mais fontes de proteína. E a tendência, né, claro que o mundo tem soluços, mas segue numa trajetória positiva que acaba também impulsionando um consumo per capita de proteína maior. E talvez a última, que foi o que a gente compartilhou hoje e trouxe alguma surpresa, é o desejo da população de consumir mais. E esse desejo, quando a gente quebra por gerações, talvez a expectativa seria que a geração Z tivesse um desejo mais baixo, uma tendência dada toda a temática de que carne polui mais, de que gera mais gás de efeito estufa, então restrições em relação a isso, mas na verdade a geração Z vem demandando ainda mais do que as gerações anteriores, o que também indicaria um potencial de expansão a futuro à medida que essa geração passa a fazer parte da pirâmide, do meio da pirâmide. Isso é um ponto importante. Que proteína que essa juventude quer consumir? Porque aí porque quando você fala de demanda global por proteína, você tem proteínas animais, proteínas vegetais, você tem os substitutos, as alternativas. Essa geração mais jovem está procurando a proteína animal tradicional, está procurando carne, é isso que vocês detectaram? Aqui a gente está falando... mais diversificado. É diversificado, tá? Mas a gente está falando ainda de origem animal, tá? Então, acho que existia há alguns anos muito a discussão de fontes alternativas de proteína, e a verdade é que esse mercado e essa tendência não decolou tanto. Então, realmente, aqui a gente está falando de fontes animais. Agora, o tipo de proteína específico, se é carne suína, bovina, isso varia muito em função do país, é um tema cultural, então a gente olha para a Ásia, existe um consumo muito alto de carne de porco, né, e de frango também. Enquanto a gente olha aqui Brasil, Argentina, muito forte no bovino. Tá? Então existem, e o mesmo acontece com outras nacionalidades, tá? Existe essa variação, ela por um lado tem uma correlação socioeconômica, mas também um aspecto cultural, tá? Que precisa ser observado e faz com que exista variações em cada país. Até o caso da Índia sempre é um exemplo interessante, né? Carne bovina, aí com um consumo muito mais baixo. E a questão energética, Felipe, né? O Brasil também colocado como uma grande potência aí e um grande indutor dessa transição energética, com o agro aí sendo um grande vetor. Como é que vocês veem isso aí, a questão dos biocombustíveis e tudo? Certo. Talvez aqui trazer um outro ponto que foi mencionado durante a conversa e o evento de hoje, que eu achei muito interessante, que é a necessidade e a importância do Brasil redefinir qual que é a vocação do agro e definir uma estratégia, qual que é a direção que a gente quer seguir, né? E se fala, no passado, foi de maneira muito bem sucedida, definida a necessidade de segurança alimentar no Brasil e segurança energética,
como forma de trazer autossuficiência. E aí agora a gente fechou já 50 anos, né, do Proálcool, né, e é um caso de tremendo sucesso, né, se a gente parar para olhar a eficiência do Brasil no etanol, é algo que foi muito bem sucedido, que hoje, em alguns casos, consegue até ser competitivo com fóssil. Não em todos os cenários, mas em muitos cenários, o que é algo muito, muito interessante. Quando a gente olha para frente, a gente enxerga um potencial muito alto de demanda a nível mundial. Primeiro, uma demanda a nível mundial em expansão por soluções alternativas energéticas, principalmente para combustíveis líquidos, que não tem tanta facilidade de substituição por eletrificação. O combustível líquido ele tem muita densidade energética e ele precisa ser transportado. Tá? Então, em certas áreas é muito difícil de levar a solução elétrica de maneira integral e o custo de infraestrutura é alto. Então, é algo que demora muito tempo. Por isso, aqui o grande potencial. E a gente percebe da agenda de vários países impulsionando o setor. Então, a gente fala de Europa colocando metas 6% para aviação de SAF, a gente vê Japão, Coreia com 7%, a gente percebe Estados Unidos com outra agenda, mas também impulsionando. E quando a gente fala de biodiesel e etanol, que talvez são combustíveis mais antigos, e a gente pensa, talvez esses já chegaram no limite, a gente vê países como Índia agora implementando 20% de reserva de mercado de etanol sobre a gasolina. A gente vê a Indonésia passando já com 40% e com a tendência de chegar a 100% de biodiesel na mistura com diesel. E a gente vê a agenda local do Brasil também indo nessa direção. Então o programa Combustível do Futuro, que também é bastante interessante, está prevendo um crescimento de 1% por ano, 1 ponto percentual ao ano, de reserva tanto para o etanol quanto para o biodiesel, que vai fazer com que a demanda do etanol cresça mais ou menos 8% por ano e a do biodiesel 8%, do etanol 4%. Tá? O que também traz uma oportunidade muito grande para a produção nacional e aí conecta com o mercado de proteína, né, que eu acho que é algo interessante. Para a gente produzir biodiesel, a gente precisa de soja, por exemplo, processamento de óleo de soja. Só que quando a gente processa o óleo de soja, a gente gera 80% de farelo de soja, que é usado na alimentação animal. Logo, a gente tem uma necessidade muito grande ou de geração de proteína local, né, através de confinamento do gado, como um exemplo, ou de exportar esse farelo para outros mercados que também querem fazer a produção de proteína. Uhum. E aqui abre uma oportunidade bastante interessante para o setor. Obviamente, quando a gente pensa nas projeções do consumo de carne, né, abre uma oportunidade grande para crescimento local no Brasil, ou se não, vai haver uma pressão de preços, né, o que acaba depois trazendo oportunidades futuras, mas a tendência é essa. Então, primeiro vai crescer o setor do biocombustíveis e, em seguida, ele carrega o setor de proteína e alimentar, trazendo potencialmente uma deflação ou um espaço muito grande para exportações. Felipe Camarata, sócio da Bain & Company, obrigado pela entrevista, obrigado por abrir o espaço da Bain & Company aqui para essa segunda edição do Vozes do Agro e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estarem aqui hoje, foi excelente. Ficamos aqui com mais esse episódio do Globo Rural Cast especial Vozes do Agro. Lembrando, toda a cobertura da segunda edição desse evento no site da Globo Rural, no Valor Econômico. A gente falou também na rádio CBN. Esse e outros episódios do Globo Rural Cast você consegue acessar no nosso Spotify, no site da Globo Rural e também no nosso canal no YouTube, que eu convido você para se inscrever, para curtir, para compartilhar esse e outros conteúdos. Eu fico por aqui e até o próximo episódio. Tchau!